Olá, tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos continuar com as nossas aulas de geografia. Hoje nós vamos falar da região Nordeste. Nós falamos na aula passada da região Norte, hoje é o Nordeste. Vamos lá? Ok. Então, a região Nordeste é a que possui maior número de estados, num total de 9. São eles Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. E uma curiosidade é que todos esses estados são banhados pelo Oceano Atlântico. Os 9 estados do Nordeste têm praia. Então, aqui a gente tem o mapa do Brasil, das regiões. A semana passada nós falamos dessa região aqui, que é a região Norte. Hoje nós vamos falar dessa região aqui, que é a Nordeste. Note que todos os estados vão ser banhados pelo Oceano Atlântico. Aqui, os 9 estados do Nordeste: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A região Nordeste possui a maior costa litorânea do país, foi o que eu acabei de falar. Grande extensão, né, de terra banhada pelo Oceano Atlântico. E resultado disso, a gente tem várias praias paradisíacas, né, principalmente pelo fato da região Nordeste ser uma região quente, né, onde o sol predomina a maior parte do ano, quase que o ano inteiro, né? É a região que a gente tem calor durante todo o ano, mesmo quando é inverno, lá faz calor. Embora tenha um clima variado entre os estados, o calor predomina grande parte do ano. É uma região muito ensolarada, né? Muito quente. Algumas vegetações típicas são a caatinga, o cerrado e os manguezais. Esses são os 3 tipos de vegetação que predominam o solo da região Nordeste, principalmente a caatinga. Só retornando aqui ao mapa, a gente tem aqui a costa litorânea e a zona da mata, certo? Aqui no meio a gente tem o agreste e bem aqui no interior do Nordeste a gente tem o sertão, que é bem quente. Quente mesmo, né? Aqui a gente tem a caatinga. Essa é a vegetação da caatinga, tá vendo? Uma vegetação seca. A maior parte do ano, essa é a paisagem do sertão, com árvores sem folhas, né? Só os troncos e os galhos das árvores na maior parte do ano. No começo do ano, em janeiro, que é o mês mais chuvoso lá, janeiro, fevereiro até março, a vegetação ela é bem verde, né? Bem variada e chove bastante. Só que o resto do ano não chove, né? Chove muito pouco ou não chove de jeito nenhum. E resultado disso fica essa vegetação seca. A vegetação da caatinga, ela é uma vegetação, as plantas da caatinga, elas são acostumadas com a seca o ano inteiro. Então, elas guardam a água nas suas raízes durante o resto do ano e para sobreviver, né? É muito comum na vegetação da caatinga o mandacaru, que é esse tipo de cacto que a gente está vendo aqui, que sobrevive a grandes períodos de seca, de estiagem. Aqui a gente tem o mangue. O mangue, né, o manguezal, é uma área próxima ao mar. E é uma mistura de água doce com água salgada, porque vem a água do rio, dos rios que desaguam no oceano, e vem a água do mar e junta ali os dois tipos de água doce com água salgada e forma um mangue. É um local onde predomina uma grande quantidade de caranguejo. Então, as pessoas que procuram caranguejos é um tipo de alimento, né, predominante naquela região, eles vão procurar os caranguejos na região dos mangues. Aqui a gente tem o campo, né, a vegetação dos campos, que também é uma vegetação predominante daquela área, não tanto quanto a caatinga, mas também tem muitos estados que têm essa vegetação lá, principalmente ali no Maranhão, né?
E é uma vegetação muito típica do centro do país, mas também está presente naquela região. É uma vegetação onde tem muita grama, é uma vegetação muito distante, assim, uma árvore muito longe da outra, e a maior parte, assim, é um campo mesmo. No Nordeste, a gente tem o Rio São Francisco, que é o terceiro maior rio do Brasil. Ele fica lá no Nordeste e ele é extremamente importante para a sobrevivência daquela região, né? É ele que impede que aquela seca seja maior ainda, que o sertão seja ainda mais seco e mais improdutivo. O que torna o sertão produtivo, na maior parte, é o Rio São Francisco, que é ele que banha todos aqueles estados ali, fazendo com que aquela região seja mais produtiva. Aqui a gente tem uma foto do Rio São Francisco, né, que também é usado como para navegação, é um rio imenso, né, muito bonito. A culinária da região Nordeste é muito apreciada devido às influências culturais. A culinária nordestina é muito saborosa e tem pratos típicos incríveis. Então, assim, o Nordeste foi colonizado por portugueses, por outras culturas de outros países europeus, mas principalmente tem uma influência africana muito grande, né, por causa da vinda dos escravos, que trabalhavam lá naquela região nas lavouras de cana-de-açúcar. Né, uma das primeiras fontes da economia brasileira foi a cana-de-açúcar, e o Nordeste foi muito responsável por essa parte da economia, né, no início da colonização. Por isso foram trazidos muitos escravos africanos, e o Nordeste é bastante influenciado pela cultura africana, principalmente o estado da Bahia. É um estado em que a cultura africana, a religião, a culinária e a cultura mesmo está bem presente naquele estado. A tapioca, por exemplo, é uma iguaria da região Nordeste. Não é de cultura africana, ela é de cultura indígena, mas é típico da região Nordeste. Agora, o acarajé já é um prato da culinária baiana, que vem da culinária dos africanos, dos escravizados que vieram para o Brasil e que trouxeram os seus costumes e que criaram outros costumes, criaram pratos e outras, como posso dizer assim, outros costumes da cultura mesmo, né? O nosso país ele é muito misturado, né? Essa miscigenação que a gente tem, que é ótimo, que é maravilhoso ter isso, e a gente tem uma influência de diversos povos, de diversas culturas. O folclore do Nordeste é bastante variado, né? Uma parte muito forte no folclore de lá são as danças, um tipo bastante comum são as cirandas, né? Aquelas danças de roda, né? Rodas cantadas. Isso estou falando das danças típicas do folclore, né? Também tem a parte musical, né? O forró, por exemplo, é típico do Nordeste, principalmente dos estados ali de Ceará, Paraíba, Pernambuco. No Pernambuco a gente vai ter o frevo, e na Bahia a gente tem outros tipos de música, né? A gente tem o axé, por exemplo, que foi muito difundido no final da década de 80 e começo da década de 90, mas que existe ainda até hoje e que é muito, né, difundido naquela região, principalmente na época do carnaval. Todo mundo sabe, todo mundo já viu alguma coisa sobre o Carnaval da Bahia, que é um carnaval bem festejado e bem frequentado, né? Aqui a gente tem o frevo, que é uma dança típica do Pernambuco, também bem difundida, e principalmente em fevereiro, na época do carnaval, acontecem muitas manifestações artísticas com frevo. E das lendas? Todas as regiões têm lendas, como eu falei para vocês quando estava falando da região norte. As lendas do norte, elas são muito influenciadas pela cultura dos índios, né? As do nordeste já são mais influenciadas pela cultura dos africanos, certo? Aqui eu separei 3 lendas que são só da região Nordeste, né? Tem lenda que faz parte de todas as regiões e cada região tem uma versão. E tem lenda que só faz parte de uma determinada região. Como essas 3, por exemplo, que é o Quibungo, o Papa Figo e o Barba Ruiva, são lendas somente da região
Nordeste, né? O Baba Ruiva, por exemplo, é uma lenda, né, da Lagoa de Paranaguá, que diz a lenda que a mãe, né, teve o bebê e largou lá nessa lagoa, e a mãe d'água foi quem cuidou da criança. E a lagoa passou a ser assombrada, né, à noite. Eu via o choro de criança que subia na margem da lagoa. E muitos anos depois, uma figura, né, um homem com uma barba grande e ruiva, saía da água e corria sempre atrás das mulheres. Né? É uma lenda lá daquela região. Então, assim, é isso sobre a região Nordeste. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu expliquei, que vocês tenham aprendido alguma coisinha aí, mesmo que pouquinho, sobre a região Nordeste. Tem muito mais coisas para se, né, aprender sobre o Nordeste, que é uma região riquíssima e que é interessante que vocês pesquisem, se informem, vejam vídeos, assistam filmes, mais sobre o Nordeste brasileiro, que é uma região riquíssima, tá bom? E espero que ajude vocês a fazerem e desenvolverem as atividades de geografia, tá bom? Beijo e até a próxima aula.